Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Aceita, Deus, nosso louvor, nossa adoração, Pai, como oferta viva em Teu altar, ó Pai. Receba esse louvor. Toma conta desse culto, a vida do pastor Caio, a palavra que será direcionada aos nossos corações, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar seu lugar. Meus irmãos,
Graças a Deus, porque podemos cantar com convicção que sem Ele nós não podemos fazer nada. Não é da boca para fora, é um cântico de fé, é uma oração que fizemos. Sem Ele a gente não pode fazer nada, não é verdade? Um rápido recado, antes da palavra de Deus. Meus irmãos, no próximo domingo pela manhã, nós teremos a nossa assembleia. Então, por favor, compareçam no próximo domingo, no horário da escola dominical, onde as sociedades da igreja e o conselho estarão lendo seus relatórios para todos os membros. Então, a sua presença é indispensável, tá certo? Então, nós vamos aguardar toda a igreja no próximo domingo, no horário da escola dominical. Irmãos, também temos pregado expositivamente nesses últimos tempos, já pregamos o livro todo de Colossenses, depois pregamos Filipenses e encerramos no último domingo Romanos, e em momento oportuno nós vamos voltar a pregar expositivamente no que diz respeito à sequência de livros, mas enquanto isso não acontece, nós vamos dar continuidade a pregações expositivas, mas em textos diferentes, tá bem? Hoje nós vamos no Salmo 124, abra sua Bíblia então, no livro dos Salmos, o Salmo 124. Nós, nessa última semana, experimentamos o dia de ações de graças, e este salmo é um salmo de ações de graças. Então, me veio ao coração este salmo e desejei, então, nessa noite, separá-lo para a nossa meditação, uma vez que o nosso coração sempre deve estar voltado a Deus em gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não é verdade, meus irmãos? Então, nessa noite, nós vamos pregar esse salmo com a graça de Deus. Salmo 124, minha versão Almeida Revista e Atualizada, os irmãos podem acompanhar. O texto bíblico diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos orar, irmãos? Obrigado, meu Deus, pela leitura da sua palavra, porque podemos fazer isso de maneira livre e em fé. Nós, o seu povo, nos voltamos a ela nesse momento, porque sabemos que a tua palavra quem nos direciona, quem nos corrige, quem nos exorta, e foi ela quem nos salvou, e será ela quem poderá, nessa noite, se for da sua vontade, salvar a vida de alguém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, meus irmãos. Você possui uma playlist onde você seleciona as suas músicas principais, as que mais você gosta? Calma, playlist? Que conversa é essa? Eu vou explicar. Playlist é um nome moderno que se dá a um grupo de músicas que, de repente, você pode ter gravado na sua fita, no antigo CD, ou agora no pendrive, ou em outros momentos, aí, em outros lugares, para que você possa ouvir. Ou então, você pode ouvi-la através de alguns aplicativos. Então, é um conjunto de músicas que você pode separar, músicas da sua preferência, para que você possa ouvir. Você tem essas playlists? Ora, quando nós selecionamos músicas do nosso gosto, nós estamos dizendo que essas músicas fazem parte do nosso dia a dia. E na medida em que ouvimos essas músicas, automaticamente nós nos relacionamos com a letra que está sendo cantada, e às vezes, na medida em que ouvimos essa música, a vida está acontecendo. Em quais momentos você costuma ouvir as suas músicas prediletas? Enquanto você está dirigindo? Enquanto você está fazendo o seu trabalho dentro de casa? As nossas irmãs, enquanto estão limpando, cozinhando e cuidando do marido ao mesmo tempo? Em quais momentos você costuma ouvir as suas músicas prediletas? Ora, irmãos, independente dos momentos onde nós selecionamos para ouvir as músicas que nós gostamos, o ponto é que elas são muito mais do que nos distrair. Elas servem muito mais do que um momento de entretenimento. Elas formam a nossa opinião na medida em que as ouvimos. E as músicas cristãs, principalmente, elas podem transmitir a palavra de Deus de tal forma ao nosso coração
que tais letras entrarão na nossa alma e na nossa mente e no coração, fazendo que naquele instante venhamos provar de um momento de comunhão, de um momento de edificação. O Salmo 124 está nesse conjunto da playlist dos Salmos. Os 150 Salmos é a playlist que Deus separou para nós, o seu povo, para que nós tivéssemos 150 canções à nossa disposição. E o Salmo 124 é uma dessas 150 canções que Deus preparou para que nós pudéssemos, ao ter contato com ela, aprender um pouco mais sobre Deus e um pouco mais sobre as obras que Ele tem realizado. Esses cânticos entoados pelo povo de Deus, nesse bloco onde o Salmo 124 está localizado, é um grupo de cânticos conhecido como os cânticos de romagem. O que são os cânticos de romagem? Eram os cânticos entoados à época do antigo Israel, pelo povo de Deus, na medida em que eles saíam de Jerusalém, ou melhor, saíam das suas casas rumo a Jerusalém, a fim de prestar cultos a Deus. Então, enquanto eles estavam peregrinando pelos desertos, pelas montanhas e pelos vales, eles entoavam os cânticos que nós chamamos de cânticos de romagem. E o Salmo 124 era um desses cânticos entoados pelo povo de Deus àquela altura. O Salmo 124, irmãos, nos traz a mensagem de que Deus está presente com o seu povo, de que Deus ama o seu povo, de que Deus assiste o seu povo, de que Deus abençoa o seu povo. Do começo ao início do Salmo 124, nós encontramos e nos deparamos com a provisão de Deus que nos é concedida por meio da sua graça, graça essa revelada na pessoa do seu bendito Filho. E enquanto o povo de Deus, na antiga aliança, cantava louvores, esperando o Salvador que viria e aguardando a sua chegada em Jerusalém, nós, o povo de Deus, enquanto não chegamos na terra prometida também, cantamos os salmos a fim de que nessas peregrinações das quais nós fazemos parte, possamos nos relembrar da palavra de Deus na medida em que ela nos é transmitida. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 124, nós somos ajudados pela palavra de Deus a nos recordar que nós temos um Deus de provisão. E nessa provisão bendita do Senhor, nós somos abençoados por sua presença. Por isso, o que nós vamos pregar hoje é o seguinte tema: a presença de Deus com o seu povo torna a caminhada deles mais segura e mais feliz. A nossa caminhada, por conta da presença de Deus, pode ser mais feliz e mais segura. E por que isso é possível? Por conta da presença do próprio Deus. E é essa bendita presença, e sobre ela, que o salmista vai falar nesses 8 versos, que nós lemos ainda há pouco. Se não, vejamos aqui como o salmista nos apresenta esses argumentos. Veja, o autor do salmo é Davi. Davi foi um homem que, antes mesmo de ser coroado como rei, viveu muitas aventuras, viveu muitas situações, onde ele se deparou com a necessidade da presença de Deus. E talvez em alguma delas em específico, ele tenha escrito este salmo. E este salmo escrito por Davi nos mostra, meus irmãos, que a presença de Deus estava não apenas com Davi individualmente falando, e posteriormente enquanto rei de Israel, mas também com o próprio povo do Senhor por ele representado. O verso 1 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Davi está afirmando que foi a presença de Deus que fez toda a diferença para que o povo do Senhor se encontrasse em segurança em todas as lutas e dificuldades pelas quais eles experimentaram. É importante destacar, e é de maneira sutil que nós percebemos isso, que do início ao fim do Salmo, nós encontramos, meus irmãos, o testemunho de um povo, não um testemunho só de um indivíduo. Nós encontramos aqui uma comunidade, nós encontramos aqui pluralidade, nós encontramos aqui o povo de Deus. Notem os irmãos que a maioria dos verbos utilizados aqui estão no plural. E o fato deles estarem no plural indicam que o escritor bíblico não está falando apenas da sua experiência pessoal, mas da experiência do povo de Deus. Tanto é verdadeiro que no versículo 1 ele diz: Israel que o diga. Ele não diz Davi que o diga, o rei que o diga. Ele nos traz Israel
que o diga. Israel que o diga o quê? Israel que o diga a despeito do fato de que, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado deles, eles teriam sido consumidos em todos os instantes da sua caminhada. A partir do versículo 2 até o 8, nós vamos constatar o fato de Davi estar escrevendo em nome de um povo que está sendo representado, mostrando nos irmãos que a experiência do povo de Deus era uma experiência da provisão de Deus, era uma experiência da proteção de Deus, era uma experiência do testemunhar, do acompanhamento diário de Deus. E nós aprendemos assim, que a nossa vida cristã deve ser marcada por uma vida em comunidade. Deus não nos salvou na pessoa do seu Filho para que vivêssemos isolados, sozinhos, sem pastor, sem pertencer a um rebanho. Nós fazemos parte do povo de Deus, somos ovelhas do seu pasto. A nossa fé é uma fé comunitária, é uma fé que se manifesta na comunidade do povo de Deus, das crianças aos idosos. Todos nós, homens e mulheres, nos reunimos ao redor de uma mesma mesa, para partilharmos da mesma refeição, da refeição da graça, da refeição daquela que Cristo nos preparou na noite em que foi traído. Ore, irmãos, nós não podemos esquecer que nós vivemos a vida cristã, ou pelo menos deveríamos vivê-la em comunidade. Um crente sozinho é uma ilha. Ele não conseguirá viver a vida cristã sozinho. Será preciso viver a vida cristã em comunidade. E a semelhança de Davi, nós, o seu povo, deveremos nos reunir de tal forma e dizer assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a IPB de Mandaguari que o diga. Ora, irmão, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não teríamos um dia nos rendido ao Evangelho. Ora, irmão, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não teríamos um dia sido batizados. Ora, irmão, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não teríamos um dia publicado a nossa fé. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos trabalhando para Ele no reino de Deus. Nós não estaríamos nesse domingo ouvindo a sua palavra no dia 30 de novembro de 2025, estaríamos em qualquer outro lugar, nos encontrando em qualquer outra situação, mas aqui estamos por conta do Senhor. Por isso podemos dizer como comunidade presbiteriana: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a IPB de Mandaguari que o diga. É por Ele, é por conta dEle, é por causa da obra dEle, é por conta da presença dEle que nós podemos estar aqui. Traga à memória o dia da sua conversão. Traga à memória o dia em que alguém te evangelizou. Traga à memória o dia em que alguém te convidou para vir para a igreja a primeira vez. Traga à memória o primeiro sermão que você ouviu e que impactou o seu coração. Traga à memória o dia em que você foi batizado. Traga à memória o dia em que você professou a fé. Traga à memória a primeira ceia que você participou. Traga à memória a primeira vez que você dizimou. Traga à memória as experiências que você viveu enquanto povo de Deus. E tudo isso só foi possível porque, primeiro, Deus o alcançou, e porque, segundo, Ele incluiu você na família da fé. Por isso, juntamente com Davi, nós podemos dizer: não fosse o Senhor, irmãos, não haveria igreja, não haveria igreja local, não haveria a nossa salvação. Por isso podemos concordar com Davi quando ele faz essa exclamação. E saber disso, fala a verdade, não torna a nossa caminhada um pouco mais segura e um pouco mais feliz? Quando nós sabemos que nós temos Deus ao nosso lado, a nossa caminhada se torna um pouco mais segura e um pouco mais feliz. Imagine você caminhando nesse momento da sua vida, sem a presença de Deus, sem a fé e sem a igreja. Como você estaria? Feliz? Eu acredito que não. O salmista vai continuar nos mostrando, através dos argumentos dos versículos 2 ao 7, que apesar das circunstâncias e das adversidades que tanto ele quanto o povo de Deus na antiga aliança passaram, e por conseguinte nós passamos, o nosso Deus está conosco. E isso é importante de ser visualizado, porque Davi, dos versículos 2 a 7, nos traz algumas experiências, por meio de alguns exemplos que eram conhecidos pelos israelitas, para que eles entendessem o quanto Deus era por eles. Veja, irmãos, o que diz o versículo 2.
Eu vou ler novamente o primeiro para fazer mais sentido os posteriores. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Ora, irmãos, as imagens utilizadas por Davi aqui são imagens do cotidiano do povo de Israel. Ele usa a imagem de coisas que expressam poderio, expressam força. Ele traz diante de nós terremotos, fornalhas, águas turbulentas, animais predadores e ferozes e armadilhas perigosas. Tudo isso dos versículos 2 a 7. Mostrando-nos que através dessas imagens todas, o poder de Deus se revela. Veja o versículo 2 mais uma vez. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. A imagem que Davi traz aqui é a imagem de um terremoto. A ideia de que o chão se abre de tal forma que as pessoas são engolidas vivas por esse terremoto, pelo fato da terra ter se aberto, e assim o povo de Deus ter sido engolido pela terra. E se não fosse o Senhor, irmãos, Israel teria sido engolido por seus inimigos, desde o dia em que Deus quis tirá-los do Egito. Se não fosse o bondoso Deus, o povo do Senhor teria sido dizimado por Faraó e seu exército. E posteriormente na história da redenção, nós encontramos o povo do Senhor lutando e vencendo muitas batalhas. E se não fosse o Senhor, eles teriam sido engolidos por seus inimigos, como um terremoto pode engolir as pessoas. Às vezes a nossa vida, durante a nossa caminhada, não parece que alguns terremotos acontecem? Não parece que algumas coisas acontecem e que nos atemorizam de tal forma que parece que é um grande terremoto que aconteceu e o chão se abre e a única possibilidade é cair naquele buraco fundo. E parece, irmãos, que não haverá possibilidade alguma de segurança. Irmãos, mas quantas foram as vezes que Deus nos poupou do terremoto e também em meio aos terremotos e nos livrou de sermos engolidos pelos problemas durante a caminhada, e mesmo que tais problemas não tenham sido resolvidos como queríamos, Ele não deixou de nos dar sua graça. Ele estendeu a sua mão sobre nós e nos ajudou, meus irmãos. Quantas foram as vezes em que nos encontramos encurralados como uma pessoa que está passando por um terremoto, mas veio o Senhor e nos ajudou. Por isso, juntamente com o salmista, nós podemos dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os muitos terremotos da vida nos teriam engolido. Davi continua o seu argumento no versículo 3, quando diz: quando a sua ira se acendeu contra nós. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando a sua ira se acendeu contra nós. A imagem que ele traz aqui é de uma grande fornalha pegando muito fogo, prontinha para devorar alguém por suas chamas. E Davi está dizendo: às vezes o povo de Deus na antiga aliança passou por experiências tão fortes, tão perigosas, que se assemelhavam a fornalhas quentíssimas. Mas se não fosse o Senhor, certamente Israel teria não só sido chamuscado por essas chamas, mas consumido por todas elas. Da mesma maneira, irmãos, nós certamente passamos por adversidades ao longo da caminhada, em todos os níveis da nossa vida, onde grandes fornalhas pareciam estar diante de nós. Mas o bondoso Deus, de maneira generosa, ou nos protegeu dentro da fornalha, ou nos livrou dela, ou nos assistiu em alguma circunstância. O fato é que, se não fosse o Senhor, as grandes fornalhas da vida já teriam nos consumido. Ora, Deus nos protege dos terremotos, Deus nos protege das fornalhas, e Davi nos versículos 4 e 5 vai nos mostrar que Deus protegeu o seu povo e nos protege também das águas turbulentas. Versículo 4 e 5 diz: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A geografia do antigo Israel possuía algumas
particularidades muito curiosas, irmãos. Alguns pequenos riachos onde você não dava nada por ele. Bastava alguns poucos minutos de muita chuva, onde aqueles riachos transbordariam, e não só transbordariam, as suas águas se tornariam águas furiosas e perigosas. Às vezes, as tempestades da vida vêm sobre nós sem nos avisar. Elas surgem inesperadamente e batem a porta da nossa vida, da nossa família, de tal modo que elas nos assustam. E parece, irmãos, que vamos morrer afogados. Não há um barquinho sequer, um salva-vidas para nos ajudar, e a impressão que dá é que essas muitas águas vão nos afogar, nos submergir. Mas diz Davi que essa realidade poderia ter alcançado o povo de Deus, mas se não fosse o Senhor, porque o Senhor estava com eles. Da mesma maneira, irmãos, quantas foram as águas turbulentas pelas quais você passou? Você estava se debatendo todo, engolindo água, parecia já que ia morrer afogado, mas veio a bondosa mão de Deus e te assistiu sua família, abriu uma porta da qual você necessitava e te abençoou de tal forma. Davi continua o seu argumento mostrando-nos no versículo 6, que Deus não apenas livrou o seu povo do terremoto, da fornalha e das águas tempestuosas, mas também os livrou dos animais selvagens. Diz Davi, versículo 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Nós temos aqui diante de nós o seguinte cenário: dificilmente, irmãos, um animal mais frágil e mais dócil fugiria ou escaparia de um animal mais feroz. Você imaginaria um cãozinho bonitinho conseguindo escapar das garras de um leão? Meio difícil, não é? O que o Senhor está dizendo é que, por mais que seja difícil, Deus, em muitas ocasiões, sendo Israel um animal frágil e os seus inimigos um grande leão, o próprio Senhor os tirou como presa da boca dos seus inimigos, para que eles não fossem devorados, e assim a santa semente que apontaria para o Redentor pudesse ser preservada, de modo, irmãos, que Deus os assistiu. Da mesma forma, quantas foram as vezes em que passamos por ocasiões dentro de casa ou na nossa vida profissional, que se assemelharam a animais ferozes. Parecia, irmãos, que estávamos na mesma situação de Daniel, na cova dos leões. Mas o Senhor veio e nos assistiu. E por fim, Davi termina o seu argumento da proteção e da provisão de Deus no versículo 7, mostrando-nos que Deus salvou o seu povo de armadilhas. Diz o texto: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aqui está o ápice do texto, o clímax do salmo, quando diz o texto: quebrou-se o laço. Muitas armadilhas foram feitas para que Israel caísse nelas. Porém, Deus, usando da sua palavra, dos seus profetas, usando dos recursos ordinários e extraordinários, preservou o seu povo, o povo da aliança, para que a vinda do Redentor não fosse prejudicada. De tal modo, irmãos, que Davi está escrevendo que o povo de Deus foi preservado mais uma vez das armadilhas dos seus inimigos. Assim é conosco, irmãos, e nós não podemos perder de vista o argumento do autor bíblico aqui. Ele está falando a mesma coisa, só que várias vezes. Ele fala a mesma coisa, usando a figura do terremoto, depois usando a figura de uma fornalha quente, depois das águas tumultuosas, depois usando a figura dos animais selvagens e por fim das armadilhas. Ele está usando figuras diferentes para trazer o mesmo argumento. E qual é o argumento? O povo de Deus está guardado pelo sangue do Cordeiro. O seu corpo pode perecer em doença, perecer com dificuldades, perecer em necessidades, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse salmo, irmãos, não nos fala que Deus vai nos proteger todas as vezes. O salmo não promete isso. O salmo não promete que Deus vai nos livrar em todas as circunstâncias. Mas de uma circunstância nós sabemos da qual Ele sempre nos livrará. A despeito da nossa salvação, não haverá problema nesse mundo horizontal que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, irmãos, pode nos separar do amor do bendito Deus. Simplesmente nada. Poderá ser que enfrentemos grandes lutas de ordem familiar,
relacional, profissional, física, emocional, financeira e ministerial. Pode ser que Deus não nos responda todas as orações como gostaríamos. Pode ser que Deus não nos livre todas as vezes, mas ainda assim poderemos juntamente com o salmista dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, teríamos negado a fé, teríamos abandonado aquilo que um dia professamos com a boca e cremos com o coração. Poderíamos estar submergindo em termos de fé, mas isso não tem acontecido e não há de acontecer, não porque pensamos positivo, não porque isolamos na madeira, não porque temos alguma mandinga, mas porque estamos guardados pelo poder que há no nome de Cristo. Isso nos basta, irmãos. É por isso que o salmista finaliza, e nós também finalizamos no versículo 8, quando ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A nossa segurança está no nome de Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual um dia confessamos, e esse mesmo nome poderoso um dia nos salvou. O Cristo bendito de Deus, o Salvador do seu povo, o Senhor da aliança, o Deus conosco, o Deus Emanuel, é esse mesmo Cristo do qual o salmista no Salmo 124 está apontando-nos. O salmista no Salmo 124 está dizendo: o nosso Deus está conosco, Israel que o diga, e isso apontava para Cristo, e Cristo manifestou-se entre nós como um homem sem pecado e sem pecar, sofreu, morreu, ressurgiu, foi elevado às alturas, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, irmãos, e muito em breve há de voltar. É sobre esse Cristo bendito que o salmista está escrevendo. Nós olhamos para esse salmo e nós podemos enxergar o próprio Cristo nele. Sabe quando o povo de Deus cantava essa playlist? Enquanto eles estavam peregrinando no deserto, rumo até Jerusalém. Ora, irmãos, da mesma forma, em nossa peregrinação aqui, nós podemos nos voltar a este salmo. Essa é a playlist que Deus nos deu. Essa é uma das músicas que Deus nos deu. E essa música, e essa palavra de Deus em forma de canção, nos é útil para que enquanto estamos caminhando, durante a nossa peregrinação, não nos esqueçamos que Deus está conosco. Nós não podemos nos esquecer em meio aos desertos, montanhas e vales que passamos e que ainda passaremos, que nós temos um Deus ao nosso favor. Nenhum de nós, irmãos, será abandonado pelo Senhor. Nós podemos e poderemos dizer: não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, ao lado da minha família, ao lado dos meus irmãos, ao lado da IPB de Mandaguari, ao lado do povo de Deus reunido debaixo da terra, não fosse o Senhor, nós teríamos sido exterminados por nossos inimigos, inimigos que odeiam o Evangelho desde que o mundo é mundo. Satanás se manifesta de tal forma em que as pessoas odeiam o Evangelho. Isso é visto na TV, isso é visto nas escolas, isso é visto no trabalho, na sociedade. O mundo odeia o Evangelho e nós somos odiados pelo mundo, mas estamos guardados pelo sangue de Cristo, porque se não fosse o Senhor, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Que Ele nos ajude a ter essas verdades no coração, porque sabendo que a presença de Deus está conosco, a nossa caminhada se torna um pouco mais segura e um pouco mais feliz. Quer um pouco mais de alegria? Um pouco mais de segurança? É em Cristo que você vai encontrar. Vamos orar, irmãos? Coloque-se em pé, a fim de nós buscarmos o Senhor em oração nesse instante.